Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu, Marcos Antônio, juntamente com meus colegas Juliana e Eudivan, vamos estar aí auxiliando vocês sobre dois temas muito importantes na sociologia. O primeiro refere-se ao conteúdo de processos sociais, ou se preferirem, processos de socialização. E o segundo conteúdo é sobre estrutura social, beleza? Começamos aí então por processos sociais. Processos sociais nada mais são do que as formas com que os sujeitos se relacionam, né? E como vocês devem saber, as pessoas se relacionam de várias maneiras, né? Cada maneira dessa é enquadrada de uma forma na sociologia. E como são várias as formas de se relacionar, a sociologia agrupou essas formas em dois tipos de processos sociais: os associativos e os dissociativos. Dentro dos processos associativos, vamos encontrar três tipos de relação, sendo a primeira delas a relação de cooperação, que, como o próprio nome sugere, né, e dá a entender, vão se tratar de indivíduos se relacionando em busca de um único objetivo. Um exemplo clássico seria 4 alunos, por exemplo, se relacionando, né, trabalhando ali para fazer uma apresentação de trabalho. Olá, meu nome é Juliana Cristi, irei dar continuidade sobre os tipos de processos associativos, irei abordar sobre o processo de acomodação e assimilação. O processo de acomodação é quando há um ajustamento de grupos ou indivíduos a uma determinada situação que lhe é imposta, em que o indivíduo tenha que se contentar com aquilo que lhe é imposto, mesmo se sentindo insatisfeito. Por exemplo, a pessoa, para não perder o emprego, ela se acomoda, tolera aquela situação que lhe causa insatisfação. Já no processo de assimilação, há uma transformação interna no indivíduo ou no grupo, o que o leva a defender uma ideia que, a princípio, ele não concordava. Por exemplo, uma pessoa que antes criticava uma cultura, quando ele passa a conhecer melhor essa cultura, a assimilar essa cultura, ele passa a acreditar e seguir essa crença. Então, esses foram os processos associativos. Então, agora, vocês conhecerão os processos dissociativos, que é o processo de cooperação e conflito. Eu sou Eudivan e vou falar sobre os processos sociais dissociativos. O que são os processos sociais dissociativos? São a forma de como os indivíduos ou grupos sociais atuam em sociedade. Estes processos acontecem como forma de separação, afastamento ou desagregação entre indivíduos ou grupos sociais em sociedade. Os processos dissociativos se dividem em dois tipos. Primeiro, o de competição. Segundo, o de conflito. O de competição são aqueles em que indivíduos ou grupos sociais têm um interesse e um objetivo em comum. Como exemplo, na disputa para adentrar na universidade. Há um processo de competição em que os que estão mais bem preparados para adentrar na universidade conseguirão atingir o seu objetivo, que é adentrar na universidade. Como exemplos também na área do esporte, como o jogo de basquete, de futebol, voleibol, xadrez, como também o mercado de trabalho, que há um processo de competição em que aquele indivíduo nessa disputa terá que vencer o seu concorrente, mas para isso ele não precisa matar o seu concorrente. E nesse processo de competição há um consenso entre os indivíduos. Já no processo dissociativo de conflito, há um inimigo indeclarado e que este inimigo, você tem que vencer esse inimigo. Você precisa matar seu oponente, como acontecia nas guerras. Que neste período, para você vencer, você teria que eliminar
você teria que matar o seu oponente. Atualmente, podemos perceber em relação às facções que há uma disputa entre as facções por território, por ponto de drogas. E isso é tudo, e muito obrigado.